Fala, meu chegado, bom ou não? No vídeo passado nós mostramos em detalhes esse BMW 325i, ano 2010, equipado com motor 2.5 aspirado de 6 cilindros. E agora chegou a hora de dar uma volta nesse carro para a gente poder ver como é. Então bora colocar a câmera na cabeça e fica comigo até o final que eu ainda vou te dar a minha opinião sobre ele. Eu sou o Anderson Teodoro e você está na Magic Torque. Então vamos começar a testar a BMW aqui, computador de bordo zerado, para no final do trecho a gente descobrir qual que é o consumo desse carro, lembrando que ele é somente a gasolina. Vamos aqui então subir o nosso tradicional morro, assim que o trânsito aqui ajudar, né? O outro ali perdido na vida, coitado, nem seta sabe dar. Agora sim, primeira marcha, segunda já. Vamos subir, vamos torcer pro caminhão aqui não atrapalhar a gente, pra gente poder ver como é que sobe, né? Subida iniciada aqui. Nossa, eu tô bem assim, o caminhão vai me atrapalhar aqui, porque senão ele vai me fechar. Mas eu tava bem reladinho mesmo e ele ia subir com vontade. Infelizmente o caminhão me atrapalhou aqui. Tomar uma fechada, de repente o caminhão jogar pra cima de uma BM é complicado, né? Ainda mais que não é minha. Mas o carro sobe bem sim, ó. Dá pra ver, eu tô bem reladinho mesmo. Bem reladinho, eu tive que parar o carro, óbvio. Ele tá de primeira, tem bastante força na primeira marcha. Mas ia subir com tranquilidade. Infelizmente o caminhão atrapalhou. Como eu tive que parar o carro aqui, meu chegado, eu vou aproveitar para falar do 0 a 100 desse carro. Esse carro tem um 0 a 100 declarado de 7,7 segundos. Se a gente for parar para olhar, analisando bem mesmo, o peso do carro, o ano dele e o fato de ser um motor aspirado, nada mal esse número. Claro que é um motor 2,5 litros, que é um motor bem grande e ainda conta com 6 cilindros. Normalmente, e aí aqui eu vou repetir, normalmente esses carros não arrancam tão bem, esses motores aspirados assim. Só que aqui sim eu gostei. Em relação à suspensão desse carro, eu já vou te falar logo de cara, tá? Ele é duro assim. Não é um carro pensado exclusivamente para o conforto. É óbvio que você não vai sair daqui com o corpo doendo, nada disso. Mas não é nem de longe macio comparado, por exemplo, com o Corolla. E eu não tô falando aqui que o Corolla é o mesmo segmento da BMW não, viu? Antes que comece o hate. Eu apenas quis comparar a questão de conforto, usando como referência um carro que é conhecido por muita gente aí, no caso o Corolla. E aqui no 325 a gente tem um carro mais esportivo, que já é mais baixo, que conta com pneu Ram Flat. Então se a gente for olhar tudo isso, é normal que ele seja mais duro mesmo, porque não é pensado para o conforto, como eu falei. E ainda tem o fato de que as nossas ruas não ajudam, né? Então esse tipo de carro para rodar tem que ter muito cuidado, porque a suspensão sofre bastante e aí acaba precisando de manutenção com muita frequência. Todo carro que eu ando eu gosto de falar do sistema de freios, e aqui eles são muito, mas muito bom mesmo. A gente pisa no freio, a gente sente literalmente o freio segurando o carro. Gostei bastante desse ponto. E já que a gente está falando de freio, que aí tá ligado à segurança, aqui a gente tem o sistema ABS, além de ter freio-disco nas 4 rodas. Não conta com outras tecnologias igual a gente tem visto hoje em dia nos carros, mas aí a gente precisa lembrar que é um carro 2010. Esse carro aqui, ele tem tração traseira, e aí vem duas coisas nisso. A primeira é que a gente sente o carro literalmente empurrando e não puxando como nos casos de tração dianteira. E isso deixa o carro muito divertido de dirigir, principalmente para quem gosta de dar umas aceleradas. E como nem tudo são flores, principalmente para quem não está acostumado, tem que dar uma maneirada, porque é muito mais fácil perder a traseira. E aí um abraço. É claro, tem o controle de tração e estabilidade, só que a eletrônica não faz mágica, mas que é legal é. Isso aqui é para quem realmente gosta de automóvel e não só para quem vê carro como meio de transporte. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou muito fã da marca e toda vez que eu ando num carro desse, eu saio falando que eu ainda vou ter um carro desse para mim. Mas e você, meu chegado? Me conta aqui nos comentários, tem vontade de ter um carro desse ou nem a pau que entraria numa dessa? E se pensar aí que tem coragem, esse carro aqui pode ser seu, viu? Ele tá à venda. É uma pena que eu não tenho essa grana, porque senão ele já ia ter dono. Bom, meu chegado, a gente vai tentar aqui agora dar uma esticada com esse carro pra gente poder ver como é. Então bora aqui, a gente já tá a 80 km por hora. É muito divertido, ganha velocidade muito fácil. Se o Corolla não me fechar,
né? Não é possível que ele não tá me vendo. A outra, o problema aqui de BH é isso, que o trânsito não anda, o pessoal não anda. Mas enfim, a gente vai tentar empurrando aqui. Tem um radar de 80. Se eles não tiraram o radar também, não, ele tá aqui. Eu tô falando isso porque vários radares sumiram aqui da cidade e agora eles estão meio que voltando. Mas a gente já passou, então agora, ó, eu não vou ter coragem de fazer essa curva com o pé embaixo mesmo, porque como eu falei, esse carro é tração traseira. E pra mim não é tão comum ficar andando nesses carros. Já andei em outras BMWs e tal. Acho que a 90 km por hora não vai perder o controle fácil assim, mas é bom evitar, né? Mas eu tô fazendo uma curva aqui a 90 km por hora, ó, e o carro é simplesmente pregado no chão. Então agora, ó, vamos dar uma retinha aqui, vamos dar uma pisadinha, mas assim, é divertido demais. O carro é pregado no chão, faz curva muito bem, óbvio, é um carro baixo, tem pneus largos, o centro de gravidade dele é bem baixo mesmo, a distribuição de peso é toda pensada, e é um motor V6, né? Então a gente pisa e o carro vai de 80 a 120 assim, muito rápido, ó. Tô fazendo a curva aqui a 100 km por hora, não passa medo algum, não dá susto, a carroceria não rola. Vou dar mais um pé fundo aqui, ó. Já tô a 120 km por hora. É um negócio assim, é muito divertido. É o tipo do brinquedo que você anda uma vez, pra quem, igual eu falei ali atrás, pra quem gosta de fato de automóvel e fica assim, alucinado. É um carro 2010, o carro tem potência, tem 218 cavalos de potência. Então isso assim, eu tô num ciclo urbano, não tô numa rodovia, nada disso. Mas é até um pouco exagerado, porque a gente pisa um pouquinho, ó, e o carro vai embora, ó. Tô fazendo mais uma curva aqui a 120 km por hora, tirei o pé agora, porque senão daqui a pouco essa estrada entra na minha frente, ó. Eu vou ir ali na frente, tá rolando uma blitz. Não tá não, achei que tivesse, mas não tá não. Aqui agora mais um radar de 80, ó, e o carro ainda freia bem, ó. Então assim, passa muita segurança mesmo. Deve ser uma delícia viajar nesse carro, claro, quando a estrada é boa, porque é difícil achar estrada boa também, o que mais tem é estrada ruim. Mas é muito legal, é muito divertido. A direção desse carro, até pelo ano dele, é hidráulica. E eu vou te falar, eu achei ela bem pesadinha, tá? Claro, isso é uma característica da BMW, pensando na questão da esportividade, mas não é uma direção tão leve. É pesado igual quando não tem nenhum tipo de assistência? Claro que não. Dá pra ver que aqui tem um tipo de assistência sim. Só que se você tá esperando essas direções igual essas manteigas, igual são essas direções elétricas de hoje em dia, aqui não é. Ela é bem pesadinha. Mas essa direção é uma delícia, o carro responde muito bem a ela. A gente vira um pouquinho e o carro já aponta à frente. E ainda tem esse volante pequenininho, ó, o que deixa ainda mais divertido de guiar. Como eu falei no outro vídeo, esse carro aqui utiliza um motor N52, que é um 2.5 aspirado de 6 cilindros. Se você fica vendo vídeos na internet aí, já viu a galera reclamando muito das 320 dessa geração E90. Que dá muito problema no motor, nos retentores da tampa de válvula lá. Só que ela utiliza um motor 2.0 aspirado, que é o N46. Então é um motor completamente diferente desse aqui. Muita gente comenta por aí que nessa época aqui, para trás, mais antigo assim, a BMW não sabia fazer motores pequenos, como os 2.0, por exemplo. Só que quando se trata dos V6, aí é outra história. Esse carro aqui ele não é frouxo, como a galera fala que a 320 E90 é. Pelo contrário, ele tem potência, ele anda muito bem. E se a gente pesquisar as opiniões de dono por aí, a gente vai ver que a galera fala que é um tanque de guerra. E ainda tem o fato que muita gente relata que essas gerações para trás são bem melhores em termos de construção do que essas gerações mais novas. Só que isso aí é discussão que não acaba mais. Só que é claro que eu não vou te enganar, né? Tudo isso aqui tem um preço. Apesar de ser um carro usado com mais de 10 anos aí, ele ainda conserva a questão de ser um carro premium. E com isso, a manutenção também segue sendo de carro premium. E se você for fazer tudo em concessionária, pode preparar uma bela de uma grana, viu? Porque o carro desvaloriza, mas a manutenção não. E na concessionária costuma ser muito caro. E além disso, tem as questões das peças de acabamento. Esses carros, isso sim, é muito caro e não tem muito para onde correr. Experimenta quebrar um retrovisor desse para ver. Mas é claro que dá para deixar a manutenção mais de boa. Hoje em dia tem muita loja aí que vende peça importada de excelente qualidade e num preço bem mais acessível do que os das concessionárias.
Só que aí vem um outro detalhe, não é qualquer mecânico que sabe mexer nisso aqui. Então, se você tem a grana para isso e tem a consciência de que isso aqui não é manutenção de Uno, não vai ter susto depois. Falando aqui do câmbio, esse carro utiliza um câmbio ZF de 6 velocidades. Esse câmbio ZF ele é excelente, é robusto, tanto que há anos a BMW usa. E eu gostei bastante do funcionamento dele, troca as marchas bem rápido, o que faz o desempenho do carro ser muito bom. E me conta aqui, meu chegado, tá gostando desse vídeo da gente dando um rolê de BMW e contando como é que é? Se tiver, já aproveita e deixa o like aí pra mim, porque me ajuda muito a saber o conteúdo que você gosta mais e além disso, mostra pro YouTube que você gosta dos nossos vídeos e aí ele continua te entregando. E eu queria falar um pouco sobre a posição de dirigir desse carro, que é simplesmente espetacular. A gente senta muito, mas muito baixo mesmo, que para quem gosta é o céu. E aí a gente acaba dirigindo um pouco mais esticado. Até mesmo a posição do acelerador, que é mais em pé, favorece isso. É uma sensação diferente, é claro, tá longe de ser uma M3, só que essa posição de dirigir com essa potência e a tração traseira dá muita sensação de esportividade. Bom, minha chegada, a gente está chegando no final do nosso teste de uso aqui. Vamos ver qual que foi o consumo desse carro. Ele fez com a gente 9,6 km com litro de gasolina. Só que assim, não vou te iludir não, tá? Eu andei bem de boa, praticamente não peguei trânsito, peguei muito fluxo, mas não cheguei a pegar trânsito pesado, de ficar parado, essas coisas. E andei muito, mas muito de boa. Eu só pisei mesmo aquela hora que eu mostrei no vídeo. Apesar de querer andar mais igual retardado, assim, que dá vontade de ficar acelerando o carro, como tava cheio eu não consegui. Então acabei tentando fazer um consumo melhor. Só que quando eu peguei esse carro, ele estava fazendo 7 km com litro de gasolina. Claro, é um motor V6, 2.5, então não dá para esperar muita mágica também não. E como eu zerei e acabei rodando pouco, pode ser um dos motivos desse consumo melhorzinho assim que está mostrando no computador de bordo. Talvez na hora que a gente rodasse o restante do meio tanque que está ali, aí sim fosse mais real. Mas de qualquer forma, 7, 9 km com litro, se conseguir ficar fazendo 9 km com litro, eu já acho excelente. E este foi o teste de uso do BMW 325i. Esse sedã que mesmo com mais de 10 anos de uso ainda chama muita atenção por onde passa. E em relação ao carro, eu sou muito suspeito para falar, porque eu gosto demais da marca. Então, se você é do tipo que tem problemas com opiniões pessoais, talvez o vídeo tenha acabado aqui para você. Só que se não for o seu caso, pode ficar até o final, porque eu vou tentar não ser tão emocionado assim. E a primeira coisa que eu vou te falar já é uma péssima notícia. Esse carro aqui não é para todo mundo. E a própria BMW não coloca isso aqui para todo mundo não. Se a gente for parar para pensar, é um carro 2010, que é bastante caro, já que a FIP dele ainda já está em torno mais ou menos de uns 70 mil reais. E a manutenção dele também não é tão barata assim. Ah, mas a manutenção vai ser tão sofrida assim? Não. Só que você tem que ter plena consciência do que você está comprando e qual segmento está entrando, para depois não virar um pesadelo. E é claro que esse carro entrega um pouco da idade, principalmente lá dentro, onde não tem o iDrive ainda. Mesmo nos anos que tem, o iDrive ele é bem diferente do que a gente conhece hoje. E mais uma notícia ruim vai para você que se importa muito com o consumo de combustível. Aqui não dá para esperar os 10, 12 km por litro que faz dentro da cidade os carros populares de hoje em dia. Parece meio óbvio se a gente pensar que é um carro 2.5 de 6 cilindros. Só que tem gente que ainda espera que vai ter um consumo de carro popular. E ainda tem um detalhe que eu vou te lembrar, esse carro não é flex, ele é movido apenas a gasolina. Então se você faz questão disso, talvez seja mais um problema. Nossa, mas esse carro é só desvantagem? Não, para mim ele tem muito mais vantagens. É um carro que ainda chama muita atenção e que, na minha opinião, tem uma das carrocerias mais bonitas da série 3. É um carro premium, então o acabamento ele é excelente. Mesmo com mais de 10 anos de uso, como não tem plástico duro em nada lá dentro, a gente não escuta nada batendo, dá até gosto de ver o acabamento desse carro. E claro que eu não posso deixar de falar da dirigibilidade, que vai desde a boa posição de sentar dentro dele, o fato da potência que tem e ainda para quem gosta, ser um carro mais baixinho. Só que aqui tem que ter muito cuidado com esse carro, viu? Porque ele é fácil de raspar a frente por aí em rampas, quebra-molas, porque ele é de fato muito baixo. E eu te falo uma coisa, entre pagar 60, 70 mil reais nisso aqui ou num carro mais popular, eu fico com 325.
É um carro que entrega muito mais, tem um excelente acabamento e todos os pontos positivos que eu te mostrei durante o vídeo. Mas claro, esse sou eu, né? Eu vou ficando por aqui, meu chegado, mas me conta, gostou desse vídeo? Então compartilha lá naquele seu grupo de WhatsApp que vocês estão sempre falando de carros. E para aquele seu amigo que sempre pergunta se tal carro é bom ou se tal carro não é. Eu aguardo você para o próximo vídeo do canal. Lembrando que a gente tem vídeo novo toda semana, sempre às 18 horas. Em té!